Oi, criaturas! Se você acompanha o canal, você sabe que eu costumo falar muito aqui sobre os 4 elementos. E esses 4 elementos possuem os seus protetores, que são os elementais, essas criaturas tão mágicas quanto nós. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Os elementais também são chamados de espíritos da natureza. São aqueles que muito se ouve falar e enquanto uns duvidam que eles existam, outros afirmam já ter visto um gnomo, uma fada, uma sereia ou salamandra. Independente se você acredita ou não nesses seres, é importante você saber quem eles são e para que eles servem. O primeiro a estudar a fundo sobre os elementais foi um alquimista conhecido pelo nome de Paracelso. Ele estudou sobre cada um dos 4 elementos, que são terra, fogo, água e ar, e descobriu que além da parte física que nós podemos ver, tocar ou sentir, os elementos possuem uma parte energética, que é o éter de cada elemento. E nessa parte existem seres que foram chamados pelo Paracelso de elementais. Cada um dos elementais possui um tipo de energia que liga eles a um dos elementos. Assim como nós precisamos do oxigênio, os elementais precisam dos elementos para sobreviver. E a princípio, o Paracelso classificou eles como os silfos, que são os elementais do ar, os gnomos, que são os elementais da terra, as ondinas, que são os elementais da água, e as salamandras, que são os elementais do fogo. Mas com o tempo, os povos de cada lugar foram dando relatos de novos elementais que foram vistos. E assim foram descobertos vários outros elementais de cada elemento. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os mais conhecidos, começando pelo elemento água. No elemento água vivem as ondinas, que são seres que vivem no mar, nas cachoeiras, nos rios, nos lagos e até mesmo no orvalho que se forma nas folhas. Mas dizem que em qualquer lugar que tiver água, pode ter uma ondina. Pessoas que dizem ter visto as ondinas falam que elas têm um formato parecido com o humano, e são elas que formam aquele brilho nos respingos das cachoeiras e também aqueles feixes de luz embaixo da água. No elemento água também existem as ninfas, que são parecidas com as ondinas, mas elas costumam ficar voando sobre os rios e os lagos. E tanto as ninfas quanto as ondinas são mais ligadas à água doce, por isso elas também podem aparecer durante a chuva. E os elementais da água mais conhecidos são as sereias, que são mais ligadas à água salgada e vivem no fundo do mar. E além das sereias, que são do gênero feminino, tem os tritões, que são do gênero masculino. Os seres do elemento água podem ser invocados para auxiliar em limpezas energéticas e espirituais. Por isso, sempre que você for no mar ou em um lago ou tomar um banho de chuva, aproveite e peça para os elementais te purificarem. Agora falando sobre os elementais da terra, que são os mais conhecidos. No elemento terra vivem os gnomos, que são aqueles mini homenzinhos com cara de velhinhos e bem barbudos. Eles são responsáveis por cuidar dos minerais e fazem com que os minerais se desenvolvam até virar cristais. Outros elementais da terra muito conhecidos são os duendes. Eles também são pequenos homenzinhos, mas com uma aparência mais jovem. E eles são responsáveis por cuidar das plantas e fazer com que elas cresçam mais saudáveis e bonitas. Então, se você tem uma plantinha ficando doente em casa, peça para os elementais cuidarem dela. Os elementais da terra, eles vivem normalmente em florestas, jardins e rochas. E como eles são muito ligados ao material, eles podem ser invocados para feitiços de prosperidade e de riqueza. Os elementais do fogo são as salamandras, que não só vivem dentro do elemento, elas fazem parte do elemento fogo. Elas não têm um formato específico, mas quando aparecem no meio das chamas, elas não costumam ter um rostinho muito amigável. Algumas pessoas têm medo das salamandras por elas terem uma fama de traiçoeiras, mas eu que nunca tive medo e nunca tive um probleminha com o fogo, posso dizer que tomando muito cuidado e tendo sempre respeito, é possível usar o fogo a seu favor. As salamandras podem ser invocadas para magias de transmutação e também de cura. No elemento ar nós temos os silfos, que são do gênero masculino, e as sílfides, que são do gênero feminino. Algumas pessoas dizem que eles são parecidos com anjos, com uma aparência humana e uma asa um pouco maior do que eles. E outros dizem que eles não possuem formatos, assim como as salamandras.
mas sabemos que eles são responsáveis por controlar o ar, os ventos e até fazem alguns formatos em nuvens de vez em quando. Eles podem ajudar a melhorar o nosso raciocínio e podem ser invocados para atrair a criatividade ou a clareza mental. E os últimos elementais que eu quero falar são as fadas, que são os elementais mais conhecidos por todo mundo. A gente conhece as fadas por aquele formato daquela pessoa pequenininha com asas, mas normalmente elas costumam aparecer como pontinhos de luz, segundo relatos de pessoas que já viram. Elas são do elemento ar e também do elemento terra, porque são responsáveis por colorir a terra e também por cuidar das plantas, principalmente das flores. As fadas também possuem o poder de limpar ambientes, então elas podem ser invocadas para magias de purificação. Os elementais não são visíveis para a gente porque eles estão em outra vibração e em outra dimensão, mas algumas pessoas já podem sim ter visto eles depois de uma meditação ou depois de um ritual. Algumas pessoas também têm medo dos elementais ou já ouviram falar que eles são seres do mal, mas imagine que eles são como nós. Da mesma forma que existem humanos bons, existem humanos não tão bons assim, e os elementais são exatamente iguais. E é por isso que sempre que você for fazer um ritual, um feitiço e quiser invocar os elementais, você convida somente os que vierem pelo bem. Ah, e uma pergunta que muitas pessoas me fazem é se é possível manipular os elementos. Não, não é possível. Você pode apenas aproveitar a energia dos elementos. Os únicos que podem controlar os elementos são os elementais que você acabou de conhecer. E é claro que eu só falei de alguns elementais que são os mais conhecidos, mas eu pretendo fazer outros vídeos falando de outros elementais. Esse vídeo foi só para você ter um pequeno conhecimento do que são os elementais e para você talvez perceber que nós não estamos sozinhos. Então é isso, criaturas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, deixa aí embaixo o seu like, deixa também um comentário para saber se você gostou e até a próxima. Tchau!